câncer é a segunda principal causa de morte no mundo. Cerca de 70% desses óbitos ocorrem em países de baixa e média renda, como o Brasil. Hoje é o Dia Mundial do Câncer. Sobre este assunto, a gente conversa agora no quadro Viva Bem. Com a gente é a oncologista, a doutora Rosana Monteja. Seja bem-vinda, doutora. Prazer, obrigada pelo convite. Bom, e você aí de casa, se tem alguma dúvida a respeito deste assunto, pode mandar para a gente pelo WhatsApp. 99588-2374, 99588-2374, para você mandar a sua pergunta por mensagem de texto. Bom, doutora, mais uma vez, seja bem-vinda. O Brasil pode ter 625 mil novos casos, eu vou repetir, 625 mil novos casos de câncer em 2020, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer. Homens devem representar 50,3% dos casos e as mulheres 49,7%. Para a gente começar, o câncer, todo mundo fala, hoje parece que todo mundo conhece, mas de fato as pessoas sabem o que é o câncer. O que é o câncer dentro do nosso organismo? Essa é a pergunta que parece simples, mas que talvez é a pergunta mais importante que a gente ouve no consultório quando o paciente recebe um diagnóstico, por que eu tive, mas é maligno, o que é. Então, a gente tem que entender que o câncer, na verdade, ele é um processo interno, que muitas vezes acontece sem a gente nem saber. Por quê? As células que a gente nasce não são as mesmas que a gente morre. A gente entende que a gente está sempre renovando essas células. Sim. E se eu fizer 2.000 xerox aqui dessa placa, talvez o xerox 19.999 vai ter alguns defeitos. Sim. Então, nesse processo dinâmico de cópias e destruir cópias, eu vou potencialmente produzir uma cópia que não é legal, uma cópia que é defeituosa, que é maligna, que é uma cópia que fica se replicando. Isso acontece por vários motivos. Não é só porque eu herdei da minha família. Tá. A gente pensa muito na herança genética, né, como uma causa de câncer. Essa é sim uma causa, mas é uma causa que justifica em torno de 10% de todos os cânceres. Sim. As outras causas vão ser causas aleatórias, ou seja, eu não fiz nada para ter esse câncer. A gente pode ter um câncer sem ter feito nada, sem ter dado nada. Então, isso é um processo biológico inerente aos seres humanos e também aos animais. Né? A gente tem animais que têm genes protetores contra o câncer, que é o P53, por exemplo, o elefante não tem câncer. Então, esse conhecimento biológico, a gente também precisa aprender de outros locais essa dinâmica do câncer. Sim. Então, a outra coisa, que é a coisa que a gente pode mudar, é a questão do que eu faço, né, de hábito de vida, o que eu tenho no meu ambiente que vai propiciar que eu tenha uma cópia defeituosa. Então, são os fatores ambientais, que às vezes junto com a carga genética daquele paciente, assim, a genética, ela dá arma, o ambiente ele vai carregar essa arma com bala e aí vai sair o tiro. Então, eu até posso ter uma propensão genética a ter um câncer, não uma herança de um gene específico, mas eu tenho uma propensão, mas eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu sou saudável, então eu não vou carregar aquela arma, então eu não vou ter o câncer. Então, isso é o que a gente pode fazer. Então, hoje é um dia bem importante porque é a educação e a informação das doenças que os pacientes vão conseguir deixar de ter esse medo e entender que a gente pode sim controlar a maior parte dos fatores que causam câncer. Muitos devem ter, a partir da sua primeira explanação, imaginado, bom, a doutora acabou de dizer que às vezes eu posso não ter feito nada e o câncer aparece, então deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas, por outro lado, eu percebi que embora não tenha uma ligação direta, por exemplo, meu pai ou minha mãe teve esse tipo de câncer ou não, a propensão está muito aliada aos meus cuidados, ou seja, pode ser um catalisador. Fumar, beber, obesidade, exposição ao sol, agora no verão, sem proteção nenhuma. Tudo isso eu estou potencializando esse problema, esse possível problema. Com certeza. O que acontece? Se a gente pensar que 1 em cada 10 mulheres com câncer de mama
5 a 10% de próstata e 1 a cada 4 tumores de ovário são genéticos, é fundamental que a gente não perca essa família, que a gente não perca o diagnóstico dessa mutação genética. Por quê? Porque isso vai implicar em exames para a família, isso implica em mudar a cirurgia daquela paciente e a gente não pode deixar passar esses casos. Não é só porque a maioria não é genético que não é importante a figura do médico geneticista, que é o nosso colega... né, junto com o cirurgião mais íntimo do oncologista é o geneticista. O oncologista tem a obrigação de saber indicar quando o paciente tem que fazer um teste genético, quando que uma família precisa de um teste genético, e o paciente geralmente chega primeiro em nós, né? É difícil alguém ir consultar com um geneticista, o que não é proibido, né? Para uma família que tem casos, especialmente de pacientes abaixo de 35 anos, mais de 2, 3 casos, inclusive o paciente pode procurar um geneticista. Essa é uma especialidade que no Rio Grande do Sul a gente tem uma formação super bacana, com gente de ponta, e também o paciente acaba geralmente tendo um oncologista de referência, né? E esse oncologista, ele é obrigado a dizer, precisa ou não precisa. Bom, dado ao nosso ambiente, por exemplo, isso já foi tema aqui mais de uma vez, e o alerta nessa época do ano fica mais intenso na medida que as pessoas estão na piscina, estão na praia, enfim. O câncer de pele no Brasil, mas também a gente fala muito sobre o câncer de mama e o câncer de próstata. Existe hoje algum tipo de câncer que vem chamando a atenção de vocês, especialistas, que também no Brasil está crescendo e as pessoas talvez não estejam falando tanto, ou as campanhas não tenham tanta visibilidade como o Outubro Rosa e o Novembro Azul? Tem alguns cânceres que não tem assim um teste bem estabelecido de rastreio, como por exemplo a colonoscopia para todo mundo acima de 50 anos. Se eu tenho um caso na família com 45 anos, eu tenho que fazer aos 35 anos essa colonoscopia. Então, tem alguns detalhes, né, que geralmente o médico daquele paciente vai avisar, o senhor teve um câncer de cólon aos 45 anos, os filhos vão fazer colonoscopia aos 35. Então, assim, tem essas peculiaridades, né, porque tudo vai ser muito individualizado, né. E a gente tem os exames de rotina ali, a mamografia, o Papa Nicolau, mas... a gente tem que focar na prevenção, né? Sim. Estilo Por de exemplo, vida. Hoje de manhã eu li uma notícia sobre o aumento de câncer na boca, né? E a gente costuma, às vezes, associar com determinados órgãos, né? Por exemplo, estamos aqui, pâncreas também é um... Enfim, mas áreas também do nosso corpo, porque a gente fala câncer de pele, pode ser na pele, em qualquer... Mas o câncer de boca, tá associado. Se fala também câncer de esôfago, enfim, estão associados, relacionados? Agora que tu falasse em pâncreas, mundialmente a gente tem esse, talvez tivesse que escolher um de maior incremento agora, a gente tem um aumento de câncer de pâncreas, não só no Brasil, por fatores que a gente desconhece, talvez até pelo próprio envelhecimento da população. Eu imaginei que tivesse associado à alimentação, por exemplo. Pode, a gente não tem assim ainda um fator causal tão bem estabelecido como cigarro para câncer de boca, de pulmão, de bexiga. A gente ainda não tem um motivo, mas nos parece, e a gente tem dados mundiais que a gente tem um pouco de incremento em câncer de pâncreas. Eu me lembrei de outra situação agora, porque a gente fala fumar, beber. Mas, por exemplo, um hábito que parece tão inocente como o chimarrão pode trazer algum risco, por exemplo? Na verdade, assim, países que têm alto consumo de bebidas quentes, tá? Como a Índia e nós aqui, a gente tem mais câncer de laringe, da boca, cabeça e pescoço, como a gente chama de uma forma geral, mas principalmente se associado ao tabagismo. Sim. A gente não vê na prática, assim, paciente que não fuma porque tomou chimarrão, então... é associado, mas a gente vê muito mais o paciente que faz uso de álcool, que fuma e toma o chimarrão fervendo. Pois é. Aí sim. Para algumas pessoas agora respiraram mais tranquilas, porque muitos devem estar nos assistindo tomando o seu chimarrão agora. Não, eu tomo também, bem tranquilo. Cuida da temperatura da água, pelo menos, né? Ajuda. Bom, hoje, de maneira geral, a rede pública atende a demanda por exames, não só o tratamento, a gente já pensa no tratamento, mas os exames, porque pelo que me consta, toda vez que a gente fala sobre câncer, o diagnóstico precoce parece ser fundamental. Hoje, a rede pública atende essa demanda? Não, e isso é muito variável conforme o município, né? E, assim, alguns conseguem mamografia, daí sai um pouquinho fora de Porto Alegre, já não tem. O Papa Nicolau, às vezes, ele é coletado, né, de uma forma não correta. A gente teve alguns problemas no interior do estado bem complicados, com o Papa Nicolau em particular,
de amostragem. Então, é bem precário, assim, na rede pública, dependendo de onde o paciente está, né? Não, claro, não vou falar 100% do estado, mas deixa a desejar, né? Acaba tendo diferença o paciente que está no convênio. Bom, e muito mais do que a gente pensar em quimioterapia, radioterapia, cirurgia, a prevenção é fundamental realmente e para qualquer tipo de câncer. Ou existe algum câncer que a prevenção é muito difícil e o diagnóstico precoce acaba sendo quase impossível? Existem cânceres que a gente não tem como prevenir, mas acho que esse não é o foco porque a maior incidência são de tumores que têm relação com obesidade, sedentarismo, fumo, atividade física, e esse é o risco individual que eu, Rosana, consigo reduzir a minha chance. Né? Então, não adianta, a gente não vai mudar o que a gente herdou dos pais, a gente não vai mudar o acaso, porque o acaso acontece com qualquer um, e a gente pode, sim, impactar bastante a chance, até 40%. Sim. Do risco individual com o meu estilo de vida. Então, é muito, né? Reduzir pela metade. Assim como eu aumento em 20 vezes a minha chance de ter câncer de pulmão se eu fumo. Sim. Se eu parar 35 anos de fumar, eu vou retomar o meu risco anterior. Mas isso não quer dizer que o paciente não precise parar de fumar, porque vai demorar 35 anos. Aquele risco, ele vai ir caindo. Sim. Então, nos primeiros 5 anos, ele já vai ter um risco bem significativo, né? Vai ter uma redução significativa daquele risco. Então, sempre vale a pena, né? Parar de fumar, principalmente. Bom, para a gente finalizar, doutora, o que a gente precisa hoje? Quando a gente pensa câncer de uma maneira geral, bons hábitos, né? Mudar o nosso estilo de vida, com tantas campanhas que a gente vê, especialmente câncer de mama, câncer de próstata, mas praticamente todos os meses agora tem uma cor relacionada a um tipo de câncer. As pessoas estão mudando na sua concepção, estão tendo consciência de que reduzir, por exemplo, a obesidade, o consumo correto de um alimento não industrializado, as pessoas estão, no seu dia a dia, com a sua experiência, estão mudando? Eu acho que eu sou oncologista, então Sim. é uma pessoa otimista por natureza, né? A gente vai dar certo e vamos lá. Então, assim, acho que a informação e até o acesso hoje em dia que as pessoas têm no celular, a internet, a fontes do INCA, Ministério da Saúde, fontes americanas, hoje em dia a gente tem uma informação boa na palma da mão. Sim. Então, educação e informação é a solução para quase tudo nessa vida, né? Então, para a saúde também. Então, eu acho que isso é um ponto muito positivo. Acho que sim, está melhorando, óbvio que está longe do ideal, né? Tem muita coisa para melhorar no Brasil, até porque a educação, sem dúvida, né, nesse país é muito precária, mas sim. Eu quero explorar o seu otimismo no bom sentido. A gente vê na internet, a divulgação nunca sabe. Procure para ver se é verdade, não fique espalhando fake news por aí, mas sobre um avanço muito significativo nos últimos anos para termos uma arma efetiva para combater o câncer, já quando ele se instalou, se manifestou. A gente pode imaginar que em 5, 10 anos a gente vai ter essa arma com a medicina? A gente, assim, na minha humilde opinião, mas também com certeza na dos meus colegas, o câncer ele não é uma doença única. Nem o câncer de mama ou de próstata é uma doença única. Eu tenho câncer de pulmão de não tabagista, que é o adenocarcinoma, que é completamente diferente do epidermoide. Então, assim, dentro desses tumores, o que a gente tem hoje? Eu tenho mutações especiais dentro do melanoma, dentro do adenocarcinoma de pulmão, que tem tratamentos muito eficazes. Então, a gente provavelmente vai ter muitas curas para doenças muito específicas. E hoje em dia se fala muito da medicina personalizada, né? A gente barateou muito o custo de fazer uma análise genética não só da célula do paciente, mas da célula tumoral. Então, a gente já tem cura de alguns cânceres metastáticos, né? Exemplo do melanoma, pacientes que estão há mais de 10 anos, que tinham uma doença incurável. Então, a gente provavelmente já tem essa cura para algumas doenças e provavelmente vão ser várias curas. Sim. E vai ser muito específico. Bom, vamos comungar desse otimismo. Doutora Rosana Monteja, seja sempre bem-vinda. Muito obrigado pelas informações e até um próximo encontro. Sempre à disposição. Obrigada.